Fala, torcedor São Bentista! Está começando mais um episódio do podcast Papo São Bentista, episódio 23, episódio de um empate do São Bento pelas quartas do Campeonato Paulista da Série 2 diante do Taubaté, 0-0. Mas, mais do que isso, de uma boa atuação do São Bento. O São Bento jogou bem contra um bom time. No último episódio que eu fiz solo, no jogo contra o Londrina, falei sobre isso, sobre o São Bento ter que mostrar força diante de um time que é forte, um time diferenciado, E, na minha opinião, essa atuação boa veio hoje e o resultado também foi bom. Dá boa noite pro ouvinte, boa noite pro Yuri. Essa atuação boa, esse jogo bom que o São Bento fez contra um adversário melhor, num jogo decisivo, dá uma renovada nas esperanças, né, cara? Boa noite, Maicon. Boa noite, amigo São Bentista. Bom estar de volta aqui após um episódio que não pude participar. E é bom voltar com uma boa atuação, com um resultado que, se levarmos em consideração todas as circunstâncias da partida, não foi ruim. O São Bento continua aquela sina, de conseguir bons resultados no estadual e ir mal na Série C. Então, seguindo a escrita, apesar de ser o primeiro jogo do Edson Vieira esse ano no São Bento, na Série 2 sem uma vitória, foi um jogo com uma boa atuação, jogando fora de casa, com todas as dificuldades, com o time não conseguindo dormir direito devido aos fogos da torcida da casa, com a arbitragem muito ruim, cometendo diversos erros, chances para os dois lados. Acho que se colocarmos tudo na balança, conseguimos um bom resultado em Taubaté. Vamos decidir em Sorocaba a vaga na semifinal. E precisando de uma vitória simples para avançar na competição. Então acho que foi uma boa atuação, um bom resultado, algo que a gente precisava, para dar uma confiança, apesar de não ter vencido. Um jogo contra uma equipe qualificada, uma das equipes, não é à toa que está nas quartas de final, uma das equipes mais fortes da competição. Pode dar um ânimo a mais, e a gente continua na torcida para que esse ânimo que o time consegue aí no Paulista ele possa ser utilizado na Série C. Pois é, cara, eu no último episódio falei, repercuti um pouco até, eu tava num tom melancólico, tava bem triste com a situação e bem desesperançoso. E naquele episódio eu falei, justamente questionei, fiz vários questionamentos, e um deles foi sobre a força do time contra times melhores, porque enfrentou adversários mais fracos aí, nessa volta da pós-parada, na Série 2, que na Série C não conseguiu vencer, mesmo quando eram adversários médios, o São Bento não conseguiu vencer. E eu dizia que esse jogo contra o Taubaté era o primeiro teste pós-parada aí na A2, que era contra um time forte. Na minha opinião, o Taubaté é um time melhor do que o Ipiranga de Erechim. O Taubaté é um time melhor até que o Londrina, tem bons jogadores ali, que a gente já citou todos ali que a gente gosta, O Dogão, o Giovanni Pavani, o David Batista, o Coutinho, que jogou bem hoje. Enfim, vários jogadores bons ali. E também uma folha alta, uma das folhas mais altas da Série 2, Um time que foi o primeiro a se classificar aí, para a segunda fase da Série 2. Liderou boa parte da competição, então era um time forte. E fora de casa, após jogar sábado em Londrina, o São Bento teria que jogar já na terça-feira em Taubaté, com longas viagens. Tinha esse desafio ainda, Então, eu esperava que fosse um teste para a gente ver, entender o porquê se dessas vitórias na Série A2 e derrotas na Série C, se o porquê não era justamente nível, força, dos times que enfrentou. Eu acho que hoje foi provado que não. O São Bento fez uma boa partida, uma boa atuação. Tem gente que fala muito sobre aquilo de venceu e convenceu, O São Bento, no caso, empatou, mas convenceu hoje, Fez um bom jogo. Eu vou começar falando da escalação do jogo, acho que, na verdade, para começar essa história, para começar a contar a história de São Bento e Taubaté e São Bento, a gente precisa voltar lá como que o Euro destacou, que são os fogos, que a torcida do Taubaté soltaram ao lado da concentração do São Bento durante toda a madrugada. O técnico Edson Vieira se manifestou no Twitter, fez sucessivos tweets ali, 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, até as 10 da manhã ainda o Edson estava tweetando, dizendo que os fogos não paravam. São Bento tinha avisado a polícia nada fez, e
o pessoal da delegação de São Bento não teve uma noite de sono, né? Basicamente passou a noite virado, acordado, irritado com esses fogos. Teve gente na torcida que achou bom, porque disse que isso pilharia os nossos jogadores, né? Deixaria eles mais melhores para o jogo, né? E eu fui um dos que achei que claramente isso seria ruim para o time, né? Assim, todo mundo sabe que na prática esportiva, na atividade física, você não faz bem você ter uma noite mal dormida de sono. Então, com certeza seria ruim ter uma noite tão turbulenta como foi, né? Mas faz parte, sim, do futebol, dos confrontos de mata-mata, é muito normal. E a gente saber lidar com isso. Inclusive, temos que... acredito que na volta deve ser uma coisa que pode ocorrer aqui também, né? Já teve um relato de que aconteceu algo parecido no jogo contra o Monte Azul, então não adianta nem a gente criticar em si a torcida do Taubaté, né, e dizer que é só lá que acontece isso, porque aconteceu aqui também. Então a crítica não é nem para isso, mas sim, foi algo que eu acho que foi prejudicial, ainda mais para um time que viajou, né? Como o São Bento viajou e de Londrina no sábado para jogar na terça, viajou até Taubaté, que é longe também. Então acho que foi algo mais um desafio para essa partida. Agora, falando sobre a escalação, a gente teve aí, né, uma surpresa na escalação. Vários jogadores considerados titulares não estiveram, né, presentes em campo. A gente teve ali dos titulares mais conhecidos mesmo ali, que estão sempre o Macanhã, o Douglas Assis, o Fábio Bahia, o Juan e o Bambam, né? Acho que só. Os demais, algumas surpresas ali, né? O Alisson de novo aparecendo na lateral direita, o Marcelo Sedenski aparecendo na zaga, o Picuíra, mais uma vez, segundo jogo seguido, o Picuíra jogando na lateral esquerda, o Adriel, né? Aparecendo aí de titular, um jogo importante, até estranho, né? O Thiago Primão, que estava bem afastado há muito tempo aí, jogando pouco, jogou um pouco ali em Londrina também, mas agora aparecendo como titular nesse jogo decisivo. O atacante Jair, ou Arame, né, que chegou recentemente também, já aparecendo de titular também num jogo importante, e foram praticamente um time misto, né? Metade de jogadores que não vinham sendo titulares e metade de titulares. E acabou dando certo, né? Assim, na minha concepção, falando agora do jogo, o São Bento fez uma boa partida, começou muito mais solto do que o normal, né? Do que vinha sendo, não estava com aquelas linhas baixas, não estava chamando o Taubaté, como vinha fazendo em todos os jogos, até mesmo dentro de Sorocaba. Dessa vez o São Bento estava solto, estava atacando bastante, dominou o adversário por boa parte ali do começo do jogo, estava assim, mostrando um entrosamento muito bom, arriscando passes longos, né? Assim, passes longos bem sucedidos, viradas de jogo, e mostrando que era mais se mostrando como time, né? Enquanto o Taubaté tinha problemas nesse quesito, justamente pelo tempo que ficaram parados, né? Eles têm menos jogos, menos ritmo. A gente estava demonstrando ser um time mais encorpado, né? Arriscando esses passes longos, lançamentos e acertando e propondo o jogo, dominando, mandando ali no começo do jogo, chegando muito bem na frente, na área do Taubaté, criando algumas chances, né? E, inclusive, perdemos algumas chances, tivemos várias bolas ali de lances que poderiam se tornar potenciais gols ali, né? Entre as linhas, o atacante saindo ali para fazer o último passo, saiu o gol. E acabamos não fazendo e não aproveitando esse domínio inicial, onde o Taubaté parecia um pouco nervoso, um pouco perdido, né? E o São Bento dominou bastante. Fomos para o intervalo com o placar de 0-0, né? E na volta do intervalo, o São Bento até manteve ali nos primeiros 15 minutos o mesmo estilo de jogo, né? Mas com o Taubaté arriscando um pouco mais, né? Tentando sair. E o São Bento, na metade do segundo tempo, começou a voltar para aquele estilo né, de baixar as linhas, de esperar o Taubaté. Aquele mesmo estilo que a gente estava acostumado a ver. As linhas muito baixas, o time muito recuado, e acabar chamando o adversário para o jogo, né? Acho que o Taubaté acabou gostando um pouco do jogo, começou a perceber que conseguia jogar, né? Porque no primeiro tempo parecia um negócio mais... O São Bento
São Bento ditando ritmo, São Bento mostrando que era mais time e o Taubaté acuado com medo de tomar o gol, né? Para não dizer que não teve nenhum lance, teve o lance de uma ação de pênalti do Taubaté, mas um lance isolado, né? Que a bola quicou e bateu na mão do Douglas Assis, né? Que inclusive tinha cartão amarelo, poderia ter sido expulso nesse lance, seria uma tragédia se acontecesse isso. Muita gente achou que foi pênalti nesse lance, né? Mas foi um lance isolado, no meio do domínio do São Bento, de boas chegadas do São Bento, num chutão para frente, quase que teve esse lance aí, que poderia ter mudado o jogo. Mas, no mais, o Taubaté não chegou. Então, o Taubaté assistiu o São Bento criar e produzir e tocar a bola e jogar melhor, e o Taubaté só se defendia, né? Só tentava evitar que tomasse o gol. Inclusive, teve um lance também para o São Bento, de que a bola teria entrado, né? Um chute do Alisson, o goleiro defendeu, e na volta, acho que foi o Fábio Bahia que completou, e o goleiro novamente defendeu, mas dentro do gol já. A gente não consegue nem ter certeza desse lance, não tem as melhores imagens, né? Para ter certeza que essa bola entrou, mas muito provavelmente pareceu ter entrado. Mas, então, além desse lance, teve vários outros que o São Bento poderia ter marcado o gol e o Taubaté lutando para manter o resultado, até o intervalo, né? Até a metade do segundo tempo, na verdade. Aí, na metade do segundo tempo, o Edson baixa as linhas, o São Bento fica esperando o Taubaté e para de jogar. É o mesmo filme de sempre. O São Bento não consegue mais ter velocidade, não consegue mais ter força, não consegue mais agredir. Eu falei no último episódio também sobre isso, sobre o São Bento, né? Como que a gente imaginaria esse time subindo, esse time saindo atrás de um placar e tendo força para dominar, encurralar um adversário. E eu acho até que foi feito isso, né? O São Bento conseguiu fazer isso no primeiro tempo, tudo aquilo que eu tinha dito que não conseguiria fazer, né? Conseguiu propor o jogo e dominar o adversário. Mas depois, quando resolve abaixar as linhas, passa a não conseguir criar mais nada, fica inoperante, marca até que bem, o Taubaté não consegue criar muitas coisas, mas dá a bola para o Taubaté, deixa o Taubaté livre, deixa o Taubaté com a bola dominada na intermediária. Eu falei sobre isso no último episódio, sobre o quanto isso seria prejudicial, por exemplo, no caso de chute de fora da área, né, que poderia acontecer, como a gente sofreu o gol do Ipiranga num chute de fora da área. O Taubaté ter a bola dominada na intermediária poderia ser algo perigoso. E, de novo, nós tivemos um chute do Taubaté ali já próximo dos 30 e tantos do segundo tempo, um chute muito forte, a bola bateu no travessão, bateu na linha e saiu, né? E olha o perigo, né? E assim, eu vou continuar criticando esse esquema, esse estilo muito reativo, tudo bem, mas muito recuado e sem contra-ataque, sem força. O Edson até botou o Eric Luiz no jogo, tentou trazer velocidade, mas São Bento não teve muito contra-ataque, e aí o Taubaté ficou melhor no jogo. Teve algumas chances também, criou bastante, mas nesse modelo, nesse esquema, apesar do São Bento ficar bastante inoperante, até que marca bem, né? Então, não correu também grandes riscos ali, né? E conseguiu segurar esse 0-0, levar esse placar de empate para casa, que terminou sendo um bom resultado, sim, né? São Bento empata fora, decide no SIC, não tem critério de gol fora, então o 0-0 é bom resultado, porque qualquer empate no SIC leva a decisão para os pênaltis, então não tem problema, né? Se fosse aquele regulamento de valer o gol fora, né? Você tomando um gol no SIC teria que virar o jogo. Nesse caso, não. São Bento vai enfrentar o Taubaté em casa e vencendo passa, empatando vai bater pênalti. Então só seria eliminado perdendo essa partida dentro de casa para o Taubaté. Então trouxe um bom resultado, ainda mais diante de toda a circunstância, toda a viagem que teve que fazer, né? Lá para Londrina, jogou no sábado. E acho até que o Edson conseguiu mesclar bem esse time, né? Colocou jogadores diferentes, então descansou o Igor, né? Descansou muitos jogadores aí, até o Eric mesmo, que só entrou no segundo tempo, e que podem jogar em tombos daí, né? No sábado, né? Cara, o que você achou aí, então, desse jogo, da atuação, dessa mudança do São Bento, que baixou as linhas aí depois na metade do segundo tempo, e da atuação dos jogadores também, né? Já fazendo seu comentário sobre o jogo, falando também sobre cada um como jogou, quem que você destaca bem, quem que você destaca mal no jogo de hoje. Então, cara, como você falou, o São Bento
começando melhor os dois tempos, né? O São Bento, tanto no início do primeiro como no início do segundo tempo, melhor, encurralando o adversário. Nos primeiros 10 minutos, o Taubaté quase não conseguiu respirar. O São Bento teve ali logo no começo duas boas chances. Bambam, né, começou a partida muito bem, teve duas chances muito boas para marcar. Na segunda, inclusive, ele podia ter feito um golaço, né? Ele dá um chapéu no zagueiro e acaba tendo ali uma dividida com o goleiro, um acidente de percurso, até gerou uma reclamação de pênalti. Para mim não foi nada, para mim foi um acidente de trabalho, mas o time começou muito bem. Aos poucos o Taubaté foi se assentando na partida, cresceu em volume de jogo. O São Bento deu uma cansada e o Taubaté foi um pouco para cima, teve boas chances também. A história se repetiu no segundo tempo, com o São Bento começando melhor e o Taubaté crescendo na partida, o São Bento cansando. Esse cansaço que começa a não ser mais natural, né? No começo tudo bem, no começo a gente tá iniciando a preparação, é normal, às vezes, como foi na Série C, os adversários tinham mais tempo de preparação, só que agora na Série 2 inverteu, né? A gente tem mais tempo de preparação com o adversário, a gente tá jogando uma variedade de jogadores maior no elenco, nós temos um elenco bastante grande, tanto que, como você falou, apenas 4 jogadores que vêm jogando constantemente, os outros jogadores que participam aí de um rodízio, então não são jogadores que estão extremamente desgastados, não são jogadores que estão, apesar do clube estar na maratona de jogos, muitos jogadores que não estão fazendo muitos jogos. Então, esperava mais da parte física da equipe, mostra que a gente tem alguma deficiência na preparação física, não é normal acontecer isso. Um resultado justíssimo, o empate, ao meu ver, foi muito justo. As duas equipes criaram chances de gol. Também não seria injusto 1-0 para alguma das equipes. O Taubaté teve duas bolas na trave. Quando cresceu no jogo, quando o São cansou, o Taubaté criou ali oportunidades claras. E incrível o relaxamento dos jogadores do São Bento, como até o Castor falou no último episódio que participei, né, no jogo contra o Ipiranga, a falta de perna e a tranquilidade com que os adversários conseguem chutar de média e longa distância. Eles provavelmente assistem nossos jogos e já perceberam essa fraqueza na nossa marcação. Nós aceitamos demais esses chutes médios e longos. Inclusive, teve não me lembro o nome do jogador. Ele bateu de muito longe e conseguiu acertar o travessão. Quase que a gente toma mais um gol nesse mesmo estilo de um chute longo. Tá faltando da parte dos volantes, da parte do começo da marcação, né, da parte mais aguda da marcação, o combate. Você não pode deixar o adversário ir carregando a bola e aparecer a chance, clarear a oportunidade para que venha esse chute, porque se você pega um jogador que saiba chutar, que tem essa qualidade, você pode se complicar, como foi o jogo contra o Ipiranga, que a gente tomou gol do Mossoró, e parece que insistimos nessa falha. Uma arbitragem fraquíssima, uma arbitragem horrível, prejudicando os dois lados. Ao meu ver, também os dois lados foram prejudicados e tem motivos para reclamar. Qualquer coisa além disso, com todo respeito a quem pensa de forma diferente, é um choro clubista e sem fundamento. Para mim foi um pênalti claro, infantil, imprudente do Douglas Assis, que, diga-se de passagem, fez uma partida muito ruim, né? Um pedaço de partida, porque jogou só 20 minutos. Vem sendo um jogador muito regular, talvez um dos mais regulares do elenco, mas hoje fez uma partida muito infeliz para se esquecer mesmo. E ao meu ver foi um pênalti claríssimo para o Taubaté, que o juiz não marcou e poderia ter expulsado o Douglas Assis, o que complicaria bastante na situação. Mas por outro lado, tem o lance do pênalti no Bambam, que para mim é discutível, eu não marcaria, mas acho plausível a discussão e quem marcaria. E o gol não validado pelo árbitro do São Bento. É, Todos os comentaristas do Sport TV, o Salvo Espínola, o Maurício Noriega, o narrador, todos entenderam que a bola havia entrado, né? Eu também olhei na hora, eu pensei que não, mas com outros ângulos das câmeras que tinham de TV, para mim ficou bastante evidente que a bola teria entrado. Então acho que assim, o árbitro errou para os dois lados, o árbitro não estava ali para prejudicar A ou B, o árbitro simplesmente foi fraco, uma arbitragem muito ruim que prejudicou todo mundo. Então acho que a arbitragem meio que se compensou e não há que se reclamar de arbitragem para nenhum dos lados. Como eu já falei, para mim, acho que o pior da partida foi o Douglas Assis. Tomou um cartão bobo no começo do jogo, ali uma bola, ele ergueu a perna desnecessariamente, acabou tomando um cartão. E o pênalti, ele foi totalmente estabanado no lance.
o braço aberto, acima do ombro, levantado, e a bola não só bate no braço, como corre ali um pedaço do braço dele. Então, foi. Não dá nem pra explicar, porque foi algo muito infantil, foi algo muito bobo e que poderia ter complicado demais a partida, né? Jogar com um a menos, o sol que tava, muito calor, ia ser bastante prejudicial. Então, e o Edson percebeu isso, né? Percebeu que poderia ter perdido um jogador, percebeu que o Douglas não estava bem na partida e tirou ele ali logo com 21 minutos. Então, apesar de o Douglas merecer muito elogio, ser um jogador extremamente regular, muito seguro, na partida de hoje foi uma partida muito infeliz dele, uma partida para se esquecer mesmo. Outro ponto negativo, nossa lateral esquerda, né? Que a gente já se conformou que não temos lateral esquerda. O Picuíra, apesar de ser esforçado, tem ali muitas deficiências técnicas. De qualquer forma, é melhor que o Alan Vieira. Com qualquer deficiência técnica que ele tenha, ele vai ser melhor que o Alan Vieira. E para mim, ele é o titular. Qualquer jogador que dispute posição com o Alan Vieira vai ser titular, se depender de mim. O Picuíra mostrou vontade, demonstrou querer participar, querer ajudar, mas ali errou em lances bobos, em lances infantis, acabou entregando a bola para o adversário, inversão errada. Mas ainda assim, como falei, parece que não queria aparecer negativamente com o Alan Vieira. O Alan Vieira em campo, ele procura chamar atenção, nem que seja de forma negativa. Se ele não consegue fazer algo de bom, ele quer fazer algo de ruim para chamar atenção. Então acho que. Ah, e não podemos esquecer também do Jair. Achei uma partida muito fraca do Jair, começando como titular. É um jogador que erra em muitos fundamentos básicos, tem uma finalização muito ruim. Dois lances ali com boas oportunidades. No começo, um belo passe, se eu não me engano, do Primão para ele. Ele bate muito, muito mal, mas tudo bem, pode acontecer. E no segundo tempo, um contra-ataque também, a bola redondinha para ele, e ele finaliza para fora. Então, são lances que um atacante ele não pode perder dois lances assim no mesmo jogo. Se quer acertar o gol, se quer dar trabalho pro goleiro, errou a mira nos dois. É um jogador que não tem uma boa condução de bola. Em pelo menos dois lances que eu me lembro, um na defesa e um no ataque, ele saiu sozinho com bola e tudo. Então, para mim, não tem condição de ser titular. Talvez ajudar ali alguns poucos minutos na partida. Claro que foi o primeiro jogo dele como titular, né? Então pode evoluir, mas pelo que eu vi hoje não gostei. Achei um jogador muito limitado. Temos outras opções melhores. O próprio Pablo, que entrou no segundo tempo, achei que fez uma boa partida e poderia ter sido utilizado como titular. Ou o Eric Luiz, que apesar de não entrar bem, já se mostrou ser um jogador melhor que o Jair. E de outro lado, acho que o Macanhã, mais uma vez, fazendo uma excelente partida. Já elogiamos ele em outros episódios pós-pandemia. Vem fazendo partidas muito seguras, diferente do primeiro semestre, ali onde ele tomava alguns gols bobos. Parece que corrigiu seus problemas, suas deficiências e passa segurança, né? Acho que algo que nós não tínhamos desde o ano passado, um goleiro que passasse segurança, um goleiro que a gente olhasse ali pro gol e falasse, não, se a bola passar da zaga, a gente vai ter um goleiro que vai se garantir. E o Macanhã vem fazendo isso muito bem. A concorrência no gol tá alta, o nível tá bem alto, o Paulo Vitor tá bem. O Bruno Henrique, apesar de não ter participado ainda do profissional, na base mostrou que é um bom goleiro, que pode render bons frutos. E o Macanhã que vem garantindo merecidamente sua titularidade, bem demais. Outro jogador que eu gostei bastante foi o Alisson. Parece que estamos conseguindo resolver nosso problema na lateral direita. Espero que se resolva. Se na lateral esquerda a gente não tem boas perspectivas, na lateral direita o Alisson se mostra bastante participativo, um jogador um tanto quanto seguro, que apoia muito bem o ataque, cruza muito bem, boas bolas pro Bambam, o lance do gol que o juiz não marcou, né? Como você falou, o chute dele, do Alisson. Então é um jogador que mostra, apesar de aparentar estar um pouco acima do peso, é um jogador que não sei se está mesmo, não sei se é o biotipo dele, mas aparenta ser um jogador que pode nos ajudar bastante, né? E que pode amenizar a nossa saudade que a gente vem sentindo do Marcos Martins. Bambam também, em certo ponto, foi bem, participou do jogo, teve boas chances, infelizmente não é todo jogo que ele vai marcar. E acho que o Juan, voltando para o negativo, o Juan é um pouco sumido. Acho que, não que tenha jogado mal, mas nós nos acostumamos com um Juan muito participativo, um Juan com muita qualidade, e que na partida de hoje ficou bem apagado, talvez por estar jogando, né,
aí um dos jogadores que participam bastante pode estar cansado e acabou não apresentando aquilo que costuma apresentar. Assim como a gente criticou o Bambam, se eu não me engano, no jogo contra o São José, né? Porque a gente sabe que ele pode oferecer muito mais. Acho que assim é com o Juan. Não que ele tenha ido mal, mas a gente sabe que o Juan é um jogador que tem muito para oferecer e quando ele acaba não sendo um dos destaques positivos da equipe, ele acaba sendo negativo, porque nós sempre esperamos algo a mais dele. Bom, cara, disso aí tudo que você falou, duas coisas a se destacar. Primeiramente, a falta de perna. Isso também, eu falei sobre abaixar as linhas, sobre jogar naquele esquema mais recuado, chamou o Taubaté para o jogo e fez com que o Taubaté conseguisse equilibrar o jogo. É uma verdade, mas talvez tenha sido por problema físico, né? E acho que é bem provável que seja, né? A gente entra nessa dúvida porque o Edson já começou jogos assim, inclusive contra o Ipiranga, né, em casa, começou o jogo já com as linhas muito baixas, então assim, até por isso que eu levantei a questão, né, se seria opção dele ou se seria cansaço, mas pode ser sim que jogadores não aguentaram aquele ritmo e tiveram que abaixar linhas justamente porque, assim, se não fizesse isso, poderia sofrer o gol, né, não tinham mais condições físicas, né, e aí eu também lamento muito que a nossa condição física não esteja num nível ideal, até porque o adversário, como você bem falou, não era um adversário mais bem preparado fisicamente, e parece que o Taubaté sentiu menos, né? Eu senti o Taubaté cansado também no final ali, eu vi que eles não tiveram força no finalzinho para tentar pressionar, eles precisavam ganhar em casa, mas será que o São Bento com tantos jogos a mais tá mais cansado que o Taubaté, né? Tá com um físico pior ainda, né? A ponto de, sei lá, nos últimos 25 minutos de jogo ter que jogar de uma maneira tão recuada a ponto de abdicar do ataque praticamente, não produzir mais nada. E ainda dá essa liberdade, né? Você falou sobre deixar ele chutar de fora, é o que eu falei, né? Se você tem as linhas tão baixas, tem gente que usa isso no futebol, tá, gente? Um monte de times a gente já viu fazer isso. Mas principalmente quando você é muito inferior ao seu adversário e você tem esse ônus, né? O seu adversário tá rodeando a sua intermediária, tá sempre ali próximo da área, tocando bola, procurando espaço, e ele não só pode achar um passe em profundidade e já deixar alguém na cara do gol, como ele vai ter sempre essa possibilidade de cortar o primeiro marcador e chutar, encher o pé. E a gente acaba chamando, né? Esse tipo de jogada aconteceu contra o Ipiranga e agora aconteceu contra o Taubaté também. Então é algo perigoso. Eu acho que na hora de destacar sobre os jogadores, as atuações, né? Eu queria destacar o Edson positivamente por ter dado essa mexida em tão pouco tempo do jogo contra o Londrina até, né, de sábado para cá, ele ter conseguido colocar um time mais solto, um time para frente, um time que produziu, na minha opinião, me convenceu. Eu falei de tudo que eu critiquei no último episódio, né, de não conseguir dominar um time, né, porque fazia tempo que a gente não via o São Bento enfrentar um adversário, colocar a bola no chão, tocar a bola, né, fazer lançamento, inversão de bola, criar a possibilidade e criar tantas chances de gol ali, tantas chances boas, né, onde o adversário não conseguia atacar o São Bento não corria perigo, e não era porque estava com as linhas baixas e a marcação acertada, e sim porque o adversário estava se preocupando em tentar não tomar o gol, e é por isso que não conseguia produzir nada. Então, há muito tempo que eu não via isso. Como é gostoso ver um jogo assim, como é bom você assistir o seu time dominando o adversário, sendo melhor, né? É o que todo mundo quer ver. E, na minha opinião, hoje teve isso, independente de não ter conseguido fazer o gol, né? Se tivesse conseguido, teria sido o tempero especial aí para concluir essa atuação. Mas teve esse finalzinho de jogo onde a gente recuou muito e parou de atacar e foi pressionado, né? E talvez aí fica entre isso, né? A condição física ou até mesmo o Edson percebendo que o jogo caminhava para o final e não querendo correr riscos, né? Uma vez que o resultado era bom, querendo fechar a casinha ali e segurar o resultado, né? Eu senti isso das duas equipes, para falar bem a verdade,
senti que o Taubaté chegou um momento que ele não estava arriscando tanto com medo de tomar, né? Porque o 0-0 ele deixa em aberto, o Taubaté vem para Sorocaba com uma missão difícil de ter que vencer aqui, mas também empatando consegue levar para os pênaltis e está em aberto, né? E se o Taubaté sofresse o gol, estaria muito próximo de estar decidido o confronto. Então eu senti em alguns momentos aquela coisa, né, que pode acontecer no próximo confronto entre São Bento e Taubaté em Sorocaba, o segundo jogo, que é aquilo de, depois de um certo tempo do jogo, os dois times começam a atacar pouco porque estão com medo de levar o gol, né? Por exemplo, né, se a gente levar aí até os 40 do segundo tempo do próximo confronto, o 0-0, é bem provável que a gente vai assistir isso, o São Bento e o Taubaté com receio de tentar fazer o gol, justamente com medo de tomar, né? Às vezes os pênaltis é menos pior, né? Do que tentar fazer o gol e de repente tomar o contra-ataque e tomar o gol da eliminação. Então, eu senti isso já nesse primeiro jogo, estava até o São Bento querendo, satisfeito com o 0-0, e o Taubaté também meio com medo de tentar arriscar muito e acabar sofrendo. Quanto às atuações dos jogadores, concordo praticamente em tudo com o Eury, né? O Macanhã muito bem, ele garantiu o resultado literalmente, ele pegou uma cabeçada do David Batista, que é um jogador diferente, centroavante que sabe, né, tem essa cabeçada muito boa, um lance que poderia ter saído gol e o Macanhã conseguiu garantir que não, e durante toda a partida muito seguro, né? Voltando então aos bons tempos dos goleiros. O Alisson realmente muito melhor, inclusive contra o Londrina, né? Acho que o Eury estava de viagem, nem sei se ele conseguiu ver o jogo, mas o Alisson foi muito bem contra o Londrina, né? Ele já tinha apoiado bastante o ataque, que se mostrado um jogador de velocidade, marcando bem, apoiando bem, e de novo, foi esse jogador, realmente parece estar buscando ali a titularidade já na lateral direita, né? Dos que jogaram bem, eu não tenho mais muito quem destacar, né? Acho que é mais o Alisson e o Macanhã mesmo. O Thiago Primão, achei que foi bem. Achei que ele estava, né, dando bastante criatividade para o meio de campo do São Bento, estava fazendo aquele papel de 10, dominando e procurando as opções. Como eu falei, tentando lançamentos longos e acertando esses lançamentos, né? Bolas em profundidade. Então, até surpreendeu. E o Primão também estava ajudando a marcar, né? Que ele não costuma muito, né? Ele estava voltando, ajudando a marcar atrás também, recompondo. Então, fez um bom jogo o Thiago Primão. O resto, eu não sei se negativamente também, né? Acho que, assim, o Picuíra, como ele falou, ele tem muitas deficiências técnicas, é um jogador que a gente sente que está abaixo do nível da competição, mas ele é muito esforçado, eu acho que isso já anima, né? É como ele falou, o Alan Vieira dava até desgosto o quanto, né, que ele não se esforçava, o quanto que ele era displicente. E o Picuíra, mesmo com a técnica muito limitada, só de você ver ele querendo correr, ele querendo marcar, já é outra coisa, né? Claro que o ideal seria ter um bom lateral esquerdo, né? Não é o caso. Mas já da gente ter um jogador esforçado ali, já me deixa mais animado do que quando tínhamos o Alan Vieira. O Adriel estreando, achei que não comprometeu, fez um jogo ok, né? O Juan, sim, meio apagado, mas concordo com ele que tem a ver com outras partidas acima da média que ele fez, a gente espera muito dele, não achei que ele chegou a sair mal hoje, mas para um jogo decisivo assim, né, como o de hoje, a gente esperava que o Juan fosse aparecer muito mais do que apareceu. Mesma coisa eu acho para o Bambam, apesar que o Bambam foi um pouquinho mais participativo mesmo, e de fato só faltou o gol, né, mas bastante brigador, bastante participativo, né, marcando a saída de bola do Taubaté. Não chegou a ser um jogo ruim, mas eu também não chego a destacar positivamente a atuação do Bambam, não. E o Douglas, né, realmente, 20 minutos, não sei se dá para dizer que foi uma atuação ruim, né, ou se foram 20 minutos ruins. Mas realmente, né, o pé alto lá foi um lance imprudente, né, acho que é o nervosismo que esse tipo de jogo decisivo traz, acaba causando esse tipo de coisa, né. E no lance do pênalti, eu e o Eury discordamos bastante, né, eu não chego a dizer que não é pênalti, eu só questiono muito, né, que se ele estava correndo naquele lance e estava meio desequilibrado. Para mim, aquele braço talvez seja o movimento da corrida normalmente, a bola bateu. Não sei se necessariamente é um pênalti tão claríssimo quanto falam, mas a maioria das pessoas acha que foi pênalti nesse lance, então deve ter sido mesmo, mas concordo com o Eury também sobre a arbitragem. A gente teve o nosso
lance do gol também, que a bola teria entrado, o juiz não marcou, então não dá para dizer que foi um escândalo, né, com algum dos times, foi uma arbitragem ruim, então, no geral, uma arbitragem polêmica que foi a protagonista do jogo, né. Bom, giro da rodada do Campeonato Paulista da Série 2, quartas de final. A gente teve na sexta-feira o Monte Azul perdeu do São Caetano em casa, né, por 1-0. O Juventus empatou com o São Bernardo em 1-1, jogando na Javari. 2 gols no finalzinho lá, né. A Portuguesa saiu vencendo o 15 por 2-0 e tomou a virada com o hat-trick do Daniel Costa, que um jogo muito polêmico, esse sim, com uma arbitragem muito polêmica, 2 pênaltis muito contestáveis, um deles até absurdo, mas o 15 conseguiu essa virada, né? E tivemos também, né, em Taubaté, o empate do São Bento em 0-0 contra o time da casa. E agora, né, na próxima semana, já se iniciam esses confrontos invertidos, né? Quem jogou fora agora joga em casa, decidindo aí os 4 semifinalistas que farão o jogo do acesso, né? Vale lembrar que a classificação continua contando. Hoje o São Bento é o terceiro colocado, né? O São Caetano assumiu a liderança com 30 pontos, o São Bernardo foi a 29, o São Bento tem 28, a Portuguesa 27. O 15 com a vitória foi a 26, ó, já colou ali, né? E o Taubaté tem 20, o Juventus tem 23 e o Monte Azul é o último dos 8 aí com 22. Lembrando que, né, os confrontos serão definidos de acordo com essa classificação e caso, por exemplo, o Monte Azul, que hoje é o pior colocado dos 8, vier a se classificar, né, vença o jogo em São Caetano do Sul, passe nos pênaltis, ele poderia mudar totalmente aí os planos, né, de quem faz as contas aí, de quem que a gente vai enfrentar, se a gente passar, né. Tudo pode acontecer, os confrontos estão todos em abertos, né? Tivemos 2 empates e 2 resultados pelo placar mínimo, pelo placar de 1-0, né? De 1 gol de diferença, no caso. Bom, cara, falando sobre o nosso próximo adversário, que agora é pela Série C, sempre isso, né? A gente joga pela Série 2, Série 2 e depois a gente joga pela Série C. E na Série C a gente vai enfrentar o Tombense no sábado em Tombos, uma viagem de ônibus de 12 horas, né? 12 para ir, 12 para voltar, 24 horas na estrada. Eu acho que o Edson já demonstra com essa rodagem que ele deu no time no jogo em Taubaté, que ele alguns jogadores que devem jogar nesse jogo, né? Acho que fica bem claro que o Alan Vieira deve jogar, né? Provavelmente. Fica claro, talvez, que o Douglas Assis, justamente por sair cedo, vai jogar esse jogo também. O Igor, que nem foi para o banco, né? Muito provavelmente deve jogar. O Rafinha também, nem no banco, então deve jogar. O Eric só jogou o segundo tempo, né? Não é nem o segundo tempo, né? Jogou uma parte do segundo tempo. Então, o Eric Luiz é bem provável que seja titular nesse jogo e deve também fazer aquele giro nos que estão mais cansados, né? Poupando alguns jogadores. Mas esse confronto contra o Tombense, ele é importante, porque o São Bento, na Série C, eu falava aqui no último episódio, quanto desnorteado estava, imaginando que não teria salvação, né, para essa queda do São Bento, mas os resultados colaboraram e o São Bento, vencendo em Tombos, conseguiria ultrapassar o Tombense e sair da zona, muito provavelmente, né, dependeria do resultado do Boa Esporte, mas o Boa joga contra o São José fora de casa, lá no Tapete, e o Boa não vem bem, só tem 2 pontos, né, vem tão mal quanto o São Bento, e um resultado surpreendente no São Bento poderia muito provavelmente sair já da zona de rebaixamento, já na próxima rodada, seria muito, muito importante, até porque, falando um pouco da logística agora, essa viagem longuíssima que o São Bento vai ter que fazer de ônibus, né, 24 horas na estrada, ela é a última numa sequência de viagens seguidas que o São Bento vem fazendo, e depois vamos ter um bom período sem viagens longas, né? Isso porque a gente, voltando de Tombos, a gente vai pegar o Taubaté jogando no SIC, né? E passando de fase, supondo que o São Bento vai passar pelo Taubaté, a gente vai ter os jogos ali, os confrontos, né, para decidir o adversário. Mas a chance de ser um adversário de muito perto é muito grande, né?
Os adversários de longe só são desses 8 aí, são só o Taubaté e o Monte Azul, né? O Taubaté já está enfrentando, então já passamos por ele, né? Já fizemos o jogo lá. E aí, ou a gente sai da competição, ou a gente avança deixando o Taubaté para trás. E aí teria só o Monte Azul, que já perdeu o primeiro jogo em casa, enfrenta o líder do geral aí, né? Então tem tudo para ser eliminado. E os outros times são todos ali do ABC, né? São Caetano, São Bernardo, ou da capital, Juventus, Portuguesa, né? E o 15, que é de Piracicaba, que é pertinho também. Então, passando de fase, é bem provável que as semifinais sejam, né, um jogo aqui e o outro numa cidade bem próxima ali, com 100 quilômetros no máximo de distância, né? E pela Série C, né, o São Bento, passando por esse jogo contra o Tombense, faz 2 em casa, recebe Volta Redonda e depois recebe Boa Esporte, né, 2 partidas em casa. Até por isso que é tão importante vencer o Tombense, né, que se você vence o Tombense, sai da zona e depois você faz 2 em casa, incluindo um confronto aí direto contra o Boa, é uma boa chance de respirar e ver uma luz nessa Série C, né? Mas continuando o raciocínio, então, depois desses 2 jogos em casa na Série C, e talvez esse confronto na semifinal ali pertinho também, mais um jogo em casa, né, na semifinal, a gente ainda joga na última rodada do primeiro turno da Série C contra o Ituano, que é em Itu, aqui do ladinho, né? E depois pega o São José em casa ainda, de novo, pela Série C. Então, tudo que o São Bento está viajando agora não vai viajar muito em breve, vai passar os próximos 29, 30 dias aí fazendo só jogos ou em Sorocaba ou em cidades vizinhas, né? Cidades muito próximas ali, no máximo na capital. Então, vai dar uma boa descansada nessa logística, talvez ajude nessa questão do físico. Falando do jogo contra o Tombense, cara, lembrando que tem Taubaté de novo já na terça-feira. Queria que você falasse um pouquinho do Tombense, se você iria com o time totalmente reserva, foco total no Taubaté, se você acredita que dá para arrancar algum resultado lá, o Tombense está mal, não consegue vencer, perdeu do Ipiranga no último jogo, pode ser nossa última luz, né? Até porque se formos derrotados, o Tombense vai abrir mais 3 pontos no São Bento, e aí fica muito difícil, né? E também já projetando um jogo de volta contra o Taubaté, né? Como administrar esse resultado, sabendo que o empate leva para pênaltis, né? Acho que o pessoal vai ter que treinar pênalti, e o torcedor vai ter que treinar o coração se vier a acontecer isso daí, né? O resultado de empate leva para os pênaltis, e precisamos ganhar para não ter que passar por essa emoção aí dos pênaltis, né? O que você acha aí desses 2 confrontos, dessa logística aí, e o que você faria se você fosse o Edson Vieira nesse momento? Cara, que situação delicada, né? A gente chegou num ponto que, aparentemente olhando, nossa, o jogo contra o Taubaté é mais importante, porque é um mata-mata, a gente precisa ganhar. Só que o jogo contra o Tombense não tem esse mesmo apelo, só que é um jogo tão decisivo quanto. E aí você vai entrar numa questão de prioridades. Qual é a prioridade do Edson? Qual é a prioridade da diretoria? Se é a manutenção do brasileiro, se é o acesso do Paulista. Eu, pessoalmente, para mim, Euri, a manutenção no Campeonato Nacional é muito mais importante. Eu vejo o rebaixamento para a Série D como a perda do calendário nacional. Se disputarmos o brasileiro da Série D no ano que vem, em caso de rebaixamento, é dificílimo subir. Talvez nem disputemos e voltamos a ser um time de Copa Paulista. E a gente sabe qual é a dificuldade de você recuperar espaço no cenário nacional, uma vez que você está totalmente fora, ainda mais em São Paulo, que é uma disputa de cachorro grande, é muito complicado você conseguir a vaga, né? Tem times aí em outros estados que todo ano estão na Série D, então para esses times é um pouco mais tranquilo, mas a gente vê que aparentemente a diretoria tem o foco de subir para um, né? Eu vejo que é mais fácil você subir para um do que você voltar a ter calendário nacional. Então, se tiver que escolher um dos dois, eu prefiro me manter na Série C. Porém, como a gente pode perceber, né, a diretoria pensa de uma forma diferente. Então é uma situação muito delicada, é uma situação muito difícil, porque ambos os jogos são muito decisivos. Não vejo como abrir mão, né, de uma das 2 partidas e colocar reservas totalmente, um time totalmente reserva, que a gente viu que não é um time legal, contra o Monte Azul, que é uma equipe, com todo respeito, fraca. Não deu, quase não deu certo ali numa bola parada do Bambam, mas tivemos muita dificuldade, entre aspas, dificuldades contra eles. Não sofremos tanto, mas também não oferecemos tanto perigo. Era um jogo típico de 0-0. Então, aparentemente, não sei como está a questão fisiológica dos jogadores, a questão física de todos,
mas eu acho que a melhor solução é a mescla, como o Edson Vieira fez nessa partida contra o Taubaté, usando ali alguns jogadores com mais rodagem, que vem jogando mais, e outros com menos minutos, e aparentemente deu certo no jogo de hoje, né? Então, acho que contra o Tombense pode se manter essa estratégia de mesclar jogadores titulares com jogadores reservas, dada a importância da partida. Hoje a gente pode olhar, não, apenas um jogo do primeiro turno de um campeonato de 18 jogos, mas é um jogo decisivo. Como você falou, se a gente perder, o Tombense dispara, tem um jogo a menos, e a distância nossa para fora da zona de rebaixamento começa a se tornar muito grande. Então, como falei, é uma questão extremamente delicada, muito complicado, mas não vejo como a gente possa abrir mão de uma das duas partidas. Da mesma forma como o Tombense é importante, a partida contra o Tombense é importante, a partida contra o Taubaté também é muito difícil e é um jogo que a gente não pode perder, né? Porque, claro, que a gente como torcedor, a gente quer ganhar todas, a gente quer se classificar. Então, acredito no Edson, sei que ele vai tomar a melhor decisão, apesar de ter uma bomba aí nas mãos, né? Porque é uma decisão de fato muito difícil, mas eu acredito que o Edson vai conseguir tomar a melhor decisão possível ali, de acordo com os objetivos dele e da diretoria. Bom, eu tem até uma pista, né, do Edson, ele fala em reportagem ali na beira do campo após o jogo não, antes do jogo contra o Taubaté hoje, ele disse pro repórter que não tem jeito, a gente vai ter que encarar essa viagem, né, de 24 horas, de 12 para ir, 12 para voltar, dizendo que ele repetiu que não tem prioridade, né, que prioriza as duas competições e ele já tinha dito anteriormente a possibilidade de levar um time totalmente reserva, de ele nem viajar para Tombos, mas eu acho que o resultado contra o Londrina acabou causando aí essa necessidade de repente, eu tenho certeza, na verdade, né, que o Edson não vai com o time titular, mas ele deve dar essa mesclada, como eu falei, eu acho que deu pistas com jogadores que nem viajaram para Taubaté, né? Então, acho que a gente deve ter um time ali, né? Talvez com o Misael voltando a aparecer na lateral direita para descansar o Alisson, com o Douglas, que jogou pouco, aparecendo na zaga, e o Bruno que também entrou depois. É, talvez na lateral esquerda, é bem provável que o Alan Vieira, que não viajou, vai ser quem vai jogar. Meio de campo, talvez Lucas Lima e Lucas Silva. O Igor deve aparecer, talvez, de titular jogando nesse jogo, né? Já que nem viajou também. E no ataque aí tem várias possibilidades. Acho que o Eric, por ter jogado pouco, também vai ser um dos titulares. E aí do outro lado, uma incógnita pode ser Pablo, pode ser Laércio, pode ser outra chance para o Jair, né? Mas acho que o Juan será poupado. E também o Bambam, que vem jogando essa sequência toda aí de titular, né? Os jogos inteiros. Acho que ele também não faz o jogo em tombos e vai o Jamie, né? Mas um time que pode ser competitivo, né? Pode brigar pelo resultado. Nesse jogo, eu acho que o empate não é o fim do mundo, até porque segura o Tombense, né? Eles têm um jogo a menos, mas é um jogo contra o Criciúma, que é um jogo difícil, né? Então, assim, empatar não seria tão terrível fora de casa, depois de uma viagem dessa, né? E seguraria eles, né? Mas a vitória seria sensacional, somente sairia da zona de rebaixamento e teria duas partidas em casa na sequência para fazer, podendo aí respirar, realmente pensar em não cair, parecia impossível, né? E se vier um resultado como esse, poderia mudar totalmente essa perspectiva. Quanto ao jogo contra o Taubaté, né? Tem que cuidar desse jogo em Tombos, pensando também no jogo em Taubaté, perdão, o jogo contra o Taubaté no SIC, né? E é decisão, né? Aí é coração na ponta da chuteira, não tem o que fazer. Tem a possibilidade do jogo ir para os pênaltis, a gente espera que não, né? Acho que o São Bento tem que tomar um cuidado defensivo, mas não pode, de novo, ficar recuado atrás da linha, esperando contra-ataque e falhando de novo nisso de puxar contra-ataque, né? Porque aí pode acontecer de ser encurralado de novo pelo adversário e num chute de fora, como foi, né, contra o Ipiranga, e como quase foi nesse jogo, acaba perdendo a vaga, né? Acho que tem que jogar como jogou em Taubaté, como eu elogiei o Edson, né? Ir para cima. Eu acredito, pelo que eu vi do jogo, acho que o São Bento é mais time, é melhor do que o Taubaté no geral. Tem mais, deveria ter pelo menos, né, condição física melhor. E acho que tem que fazer um bom jogo, mas sim, se preocupando defensivamente, né?
acho que se o São Bento fizer 1-0 nesse jogo, fica com o jogo mais na mão, né? Podendo segurar o resultado e, na pior das hipóteses, tomar um empate e ir para os pênaltis. Fica numa situação mais confortável do que ter que buscar o resultado, ou se ficar jogando atrás da linha, de repente o contra-ataque falha, não consegue contra-atacar e fica sendo pressionado, segurando empate para ir para os pênaltis e morrendo de medo de tomar o gol e acabar eliminado, né? Então, enfim, 2 jogos decisivos, né? O de Tombos não parece, mas talvez tão decisivo quanto, né? E vamos ver como é que o São Bento se vira. Se sair ileso dessa sequência, dessa situação toda que passou, né? Se sair depois de tanta viagem de ônibus para Londrina, para Taubaté, agora para Tombos, né? Conseguir sair classificado e de repente com um bom resultado de Tombos, depois, como eu falei, eu acho que a sequência se alivia. Então, vale a nossa torcida, né? Para que esse esforço seja recompensado. Bom, cara, chegando no final do programa, queria agradecer quem nos ouviu até aqui. Queria falar um pouquinho também, né, sobre a repercussão que teve o último episódio. Teve gente que não entendeu, teve gente que achou que eu estava pedindo a cabeça do Edson. Não, assim, eu levantei questionamentos. Acho que esse podcast é para isso. Teve gente que falou para mim assim, mas só você questionou. Tudo bem. O questionamento veio, o que eu criei foi justamente para isso. Eu joguei na torcida, eu percebi que a torcida não está contra o Edson Vieira, a torcida quer a permanência dele, a torcida está muito convicta no trabalho do Edson Vieira. Mas acho que é um questionamento válido. Teve alguns torcedores que concordaram também, comentaram. Teve alguns que falaram até que ia esperar esse jogo contra o Taubaté para comentar sobre isso, né? Para depois vir avaliar o trabalho do Edson. E teve alguns que falaram, não, futebol, né? Tem que ter resultado. No Campeonato Brasileiro, não vencer, né, nenhuma em 5, perder 4, não era um resultado significativo para não sequer ter questionamento. Eu acho que isso sempre tem que ter. A gente teve questionamento na época do Paulo Roberto, que subiu 4 divisões seguidas aí com a gente, né? E teve questionamento, tanto que acabou na demissão do Paulo, né? Então eu acho que tem que ter sempre, né? As críticas naquele episódio foi pelo modelo de jogo, que de novo não funcionou e terminou do mesmo jeito como vinha acontecendo, né? E eu acho que era o mínimo. Era o que eu estava sentindo, né? O podcast é para isso, para a gente expressar a nossa opinião. Então, eu levantei o questionamento, mas claro, sem nenhum momento afirmar, apenas dizendo, não, vocês acham que dá para questionar? Vocês acham que o Edson é um trabalho questionável? Você acha que as vitórias na A2 são contra times mais fracos e talvez o nosso time não tenha provado nenhum tipo de força ofensiva? Enfim, tudo isso, né, vai se mudando conforme os episódios, tanto que nesse já mudou muita coisa, o time jogou para frente, dominou o Taubaté, então foi muito diferente e é sempre assim, o time vai jogando de uma maneira, a gente comenta, né, de acordo com o que o time jogou e isso pode mudar de rodada para rodada, assim como a opinião de toda a torcida. Bom, muito obrigado a todos, boa noite pro Yuri aí e até a próxima. É isso aí, né? Como você falou, aqui é um espaço para isso, um espaço de torcedores, para darem sua opinião, né? E todo torcedor é convidado aí a interagir com a gente, mandar áudio. Quem quiser participar, avisa que participa de um programa também com a gente. A gente pode falar abobrinha, pode falar coisa séria, né? Podem discordar, podem concordar, mas sempre estaremos dando nossa opinião, né? Como torcedores, sempre buscando o melhor para o São Bento, que é acho que o que une todos nós, né? O que une eu, o que une o Maicon, o que une cada um que acompanha a gente, cada um que ouve. Eu acho que é isso, torcemos aí para um futuro melhor, que esse jogo possa ter mostrado uma luz no fim do túnel, que ainda há esperança de acesso no Paulistão, que ainda há esperança de permanência na Série C do Brasileiro. Vamos manter essa esperança, vamos manter essa chama acesa. Nada está perdido ainda, vamos continuar torcendo. Sábado em Tombos, apesar de não poder ter torcida, com certeza alguém iria para lá, né? Caso os portões estivessem abertos, mas estamos com jogadores, né? Mandando força, pensamento positivo. E na terça que vem contra o Taubaté, podendo aí ser mais um passo rumo aos nossos objetivos nesse ano. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado, Maicon. Até a próxima. E que na próxima possamos voltar com boas notícias, que possamos voltar alegres aí, quem sabe repercutindo
a primeira vitória do São Bento na Série C.